Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Um número grande de homens e mulheres que lutam diariamente para pagar contas, para sobreviver. Para alguns ainda é muito difícil realizar sonhos, viajar, ter um imóvel. Muitos pensam até que viver com estabilidade financeira é uma conquista para poucos. Mas, e quando se tem muito? Praticamente o que a maioria sonha. E aí, perde-se tudo. Muitos milionários ficaram famosos por suas falências. Entre aqueles que perderam quase toda a sua fortuna em apenas alguns dias ou semanas, estão o investidor Adolf Merkel, que já foi uma das pessoas mais ricas da Alemanha e acabou destruído pela crise financeira de 2008. Adolf Merkel era um industrial alemão. Na época da crise, buscou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos para cobrir as perdas incorridas por seus conglomerados. Mas enquanto seu império caminhava para o colapso, Merkel cometeu suicídio, se jogando na frente de um trem perto da casa onde morava em 2009. O ex-joalheiro das estrelas Nirav Modi, cujas peças caras eram usadas por nomes como Kate Winslet e Dakota Johnson, foi extraditado de Londres para a Índia. Com lojas em todo o mundo, foi acusado de fraudar um banco estatal em US$ 1,8 bilhão para financiar a expansão de sua empresa, que acabou falindo. As autoridades indianas estão recuperando as dívidas de Modi, confiscando e vendendo seus bens, incluindo sua valiosa coleção de arte. Já no Brasil, o ex-jogador de futebol Leandro Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe muito bem o que é perder todo o patrimônio conquistado em 20 anos de carreira. Eu pensava, como que eu vou pagar minhas contas agora? Como que eu vou olhar, vou andar na rua, né? As pessoas... Pô, o Leandro não pagou conta. O Leandro é um jogador de futebol. O ex-jogador de América, Cruzeiro e Botafogo, Leandro Guerreiro, contou em entrevista como perdeu todo o dinheiro que acumulou na carreira do futebol. O ex-atleta caiu num golpe financeiro, conhecido como pirâmide, aplicado por um homem que comprava e revendia camarotes dos maiores eventos esportivos do mundo. Tinha mansão, né? Os melhores condomínios do Rio de Janeiro, tinha apartamentos, né? Tinha carros. Só que chegou num momento que eu pensei, eu vou vender tudo e vou investir nesse cara. Tá dando resultado. Era uma ilusão que eu vivia, né? Vendi tudo que eu tinha e investi nesse cara. Praticamente perdi tudo mesmo, só não perdi o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. Leandro Guerreiro perdeu mais de R$ 5 milhões. Na época, entrou em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente 2 semanas no quarto escuro. Escuro, não queria fazer nada, sabe? Não queria fazer nada, só chorava. Eu pensava, pô, que sofrimento, 20 anos sofrendo. Vida de jogador não é fácil, né? O cabeça da pirâmide, ele se matou. O cara se matou. Se jogou do 38º andar. O ex-jogador decidiu expor o drama que passou para alertar outras pessoas. Afinal, no mundo com tantas ofertas e disputa, ainda existem muitos que sofrem com sonhos interrompidos e com perdas financeiras avassaladoras. Pessoas que acabam focando toda a energia em bens materiais, mas não sabem como proteger suas conquistas e, quando as perdem, não encontram sentido para a vida. Afinal, antes de questionar por que tem sido tão difícil ou por que você não consegue conquistar o que almeja, quais têm sido as suas prioridades? Olha, hoje a prioridade é sempre o sucesso profissional, o sucesso familiar. Eu acho que não foge, 99% dos brasileiros tem esse sonho, né? Poder viajar o mundo, né? Minhas prioridades são pagar minhas contas em dia, é a principal, cuidar da minha saúde,
trabalhar com os meus artesanatos que eu amo de paixão e manter minha casa sempre em ordem. Conhecer novas culturas, eu acho que é principal, uma realização profissional e o resto eu acho que eu não colocaria em ordem, mas assim, acredito que saúde e família. Mas e Deus? Na lista de prioridades para alguns, Deus não apareceu. Eu não costumo muito ir pra igreja nem nada, só que eu tenho minha religião. Aí eu só leio bastante sobre. Eu não sei se tá muito na minha prioridade mesmo, sabe? Eu acho que eu não costumo pensar muito nisso, não. Uma realidade que constatamos a cada dia. Pessoas que listam seus sonhos, lutam para conquistar grandes carreiras, viagens inesquecíveis, bens materiais, vida financeira invejável, mas não priorizam o que realmente tem valor. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero já deixar o nosso SOS à sua disposição. É o 011 3573 3500, que você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem. Acompanhando essa matéria agora, assistindo com calma essa matéria, nós entendemos o quanto a direção de Deus é importante na vida do ser humano. A pessoa que busca essa direção, que tem a preocupação de fazer um pacto, de ter uma aliança, um compromisso com Deus, ela vê no dia a dia, quando os problemas surgem, esse diferencial. Nós acompanhamos aí histórias de pessoas que tinham muito dinheiro, mas muito dinheiro, e no momento mais difícil, cometeu o suicídio. O outro tinha tanto dinheiro e também confiou em pessoas erradas. Faltou a direção. A primeira história que eu vou colocar agora é a história do Rogério. Ele estava numa situação até boa, uma vida aparentemente organizada, mas começou a perder tudo. O seu desequilíbrio trouxe problemas para a sua vida financeira. Acompanhe o depoimento dele e daqui a pouco eu volto. Meu nome é Rogério Augusto, tenho 38 anos, sou gerente comercial e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Comecei a trabalhar muito cedo, jovem, fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. E, consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu então passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então, eu comecei a perder casa, carro. O carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha, mas eu que andava de carro importado já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela. Perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. E isso me tirava o meu sono, tirava a minha paz, porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Mas ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso para o Sucesso. Cheguei até o Congresso, entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então eu entendi naquele momento que a mudança se dá de dentro para fora. Eu tinha que mudar os meus pensamentos, eu tinha que mudar as minhas atitudes. Então, ali eu comecei, congresso após congresso, ensinamento após ensinamento, fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz,
recuperei a minha dignidade, a dívida de 700 mil foi caindo, Deus foi me dando a direção, e com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Comecei a ser bem sucedido no meu trabalho. Conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela, fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. E graças a Deus, o maior patrimônio que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Ele é que me dá força, capacidade para mim poder administrar a minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sirvo a Deus com a minha vida e com os bens que Ele me dá. Essa é a minha alegria, servir a Ele, ajudar ao próximo. Porque dentro de mim, dentro das minhas veias, não corre só o sangue, mas corre o Espírito de Deus. Quando o Rogério chegou aqui no Congresso, houve uma troca de espírito, uma troca de pensamento. Os pensamentos maus, o orgulho, a soberba, aquela autossuficiência foi tirado. E ele passou a confiar em Deus, a depender de Deus. Quando Deus guia a vida do ser humano, quando Deus conduz os passos do ser humano, tudo é diferente. E é isso que Deus quer fazer com você que está me assistindo agora, pensando em tirar a sua própria vida, sem direção. Você diz assim: olha, pastor Juliano, eu saio sexta-feira, eu desapareço, eu perco tudo em jogos, eu sofro com isso, eu não tenho controle, eu não tenho direção na minha vida financeira. Hoje ainda pode mudar essa situação que você está vivendo através da fé. E eu quero pedir para me acompanhar aqui, por favor, o Leandrinho vai me acompanhar. Hoje nós estaremos vivendo aqui, o dia do fim do quase. Isso tem que acabar na sua vida. Você tem que conquistar, estabelecer, tomar posse. Chega de tentativas. Você nota, meu amigo e minha amiga, que 6 meses do ano já se passou. E quando você olha para a sua vida, nada é resolvido. Não tem um passo, não tem um avanço. É dessa situação que Deus ele quer te tirar. Escolhe o horário e esteja aqui hoje. Se você já tem a sua aliança do pacto, traz ela. Não deixa a sua aliança em casa. E se você não tem, nós vamos te dar. E você vai fazer o pacto com Deus. E esse ano de 2023, não é eu acho, não é quem sabe, não é será. Vai ser diferente para você. Porque você está fazendo a sua parte. Vamos agora a mais depoimentos, a mais histórias e daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Vilmar. Seu Vilmar, né? Seu Vilmar, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que Deus fez pelo senhor? Foi muitas coisas, porque eu cheguei aqui totalmente destruído. Até eu conversei uma vez com o senhor ali, estava totalmente endividado, com o nome sujo, minha empresa totalmente parada, né? Sim. Tava uma coisa horrível. Para mim parecia que não tinha solução mais. O senhor falou assim, olha, parecia que não tinha solução, né? Quantas pessoas, seu Vilmar, está assistindo esse programa, está ouvindo essa rádio e ela pensa, devido ao sofrimento dela, que para ela também não tem solução. O senhor chegou a pensar isso? Que estava perdido? Pastor, muitas vezes eu achava que esse ano que o senhor falou para a gente determinar, né, que tinha que acontecer coisas novas. Para mim era uma coisa impossível. Eu tinha dívidas assim, sabe? Minha empresa tudo endividada, clientes assim, sabe? Muitos anos que eu tinha clientes, tinha perdido vários clientes assim, pastor. Era uma coisa, parecia que um abismo puxava do abismo. Sim. Eu coloquei os pés aqui no pacto, fiz um pacto com Deus mesmo, né? E uma benção maior que eu tinha uma dívida com um cliente, uma dívida era de 50 mil reais. Essa eu não falei para o senhor ainda, né? E um cliente meu mesmo, eu comecei a trabalhar para ele, prestar serviço, até ele me chamou de volta e eu devia. Eu digo, eu vou trabalhar, eu pensando assim, ele vai descontar essa dívida. Para mim, comecei a trabalhar, eu falei para ele, não, vamos descontar uma parte, vamos... E o que foi? A hora que eu terminei as obras, eu peguei várias obras dele. Quando chegou, achando que ele ia descontar uma parte ali, ou 2, 3 vezes, ele chegou, seu Vilmar, a tua dívida está quitada. Eu fiquei assim, não sabia o que falava, milagre, né? Milagre, 50 mil, ninguém dá 50 mil para ninguém, pastor. Ele disse... E o que eu acho interessante é que quando nós lemos na Bíblia que Deus fez milagres lá no passado, Deus fez milagres extraordinários, isso acontece também nos dias de hoje, né?
Sim, com certeza, pastor. Porque eu fiquei pensando, porque geralmente todo mundo quer cobrar, né? E eu fiquei ali, sem contar que eu tenho trabalho com essa empresa, eu tenho trabalho para o ano todo. Eu comecei o ano, eu terminei o ano com trabalho com eles, e vai, com o mês de janeiro eu tenho trabalho, toco obras, né? Ele tem vários patrimônios, né, fora, né, daqui de Florianópolis. Esse médico que eu falei para o senhor. Sim. Compensa obedecer. Pastor, olha, não existe outro caminho. E o principal de tudo, a paz que eu tenho dentro de mim e o Espírito Santo, pastor. O maior presente que eu digo assim, que eu acho, para mim, parecia que era impossível. E eu, pela misericórdia de Deus, eu fui agraciado com essa bênção. Hoje, tudo diferente, seu Vilmar. Pastor, eu tenho alegria. Eu acordo de manhã, para mim, todos os dias é uma alegria. Uma vez eu me acordava cansado de manhã. Hoje não, para mim. É verdade. Todo dia é uma alegria para mim. As forças renovadas, né? Com certeza. Que Deus abençoe o senhor. Muito mais vai vir. Não perca essa fé, porque coisas grandes estão vindo aí. Amém, pastor, eu creio. Como é que é o nome do senhor? Cláudio Micota. Seu Cláudio, né? Seu Cláudio, quando o senhor começou a vir segunda-feira, quando o senhor chegou aqui no Congresso, como é que estava a situação? Bom, a princípio eu já tinha começado há muito tempo, né? Só que a gente deu uma parada, deu uma saída, né? E com isso tudo veio que nem diz outro, afundar o barco, né? E aí ficou difícil mesmo, que não tinha mais como lutar mais, né? Inclusive até a gente já tinha terminado uma obra grande, e ficamos parados em mais de 2 semanas sem nada para fazer, e as coisas começam a complicar cada vez mais. Aí e começa a bater o desespero também, né? Inclusive eu vim aqui até na catedral aqui falar com o pastor Odoni aqui, que a situação estava insuportável. E a partir daquele momento que a gente fez a oração em cima do altar aqui com o pastor Odoni, né, as coisas tudo mudou de rumo, né? E já saímos dali. No outro dia a gente pegou um serviço pequeno, né, mas já deu para suprir um pouquinho a demanda. Passando isso, dia 1º de agosto já entrou um contrato maior que a gente está executando, e tem o próximo aí para sair agora, por essa semana ou na outra, para sair um grande daí. Seu Cláudio, muitas pessoas estão agora assistindo a gente igual como o senhor estava. Um dia esteve no Congresso, um dia fez aqui o pacto com Deus, pegou a Bíblia do pacto, pegou o peitoral do juízo e para. Você vê que quando a pessoa para, parece que o mal se apossa, parece que ele vem e domina, né? O senhor chegou a ficar parado, sem nada. Sim, fiquei parado já, um bom tempo já. E por sinal, eu já dei testemunho em cima desse altar, e testemunho grande, até o pastor Odoni lembra disso. E daí tudo voltou a estaca zero, sabe? E aí a gente recomeçou de novo, e graças a Deus está dando tudo certo. Nunca mais vai parar. De maneira alguma, né? De maneira alguma, não. Foi por um triz. Quase o contrato foi fechado. Faltou pouco para a venda ser finalizada. Quase eu consigo comprar aquele imóvel. Quase. Milhares de pessoas têm vivido assim, com projetos e sonhos frustrados, porque na reta final, na hora da conclusão, a bola bate na trave e o gol não sai. Sua vida tem sido marcada pelo quase? Corre, luta, sua camisa e se esforça, mas no fim de tudo, sempre acaba acontecendo algo que o impede de concretizar e alcançar o que você deseja? Nesta segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, o dia do fim do quase. Para todos que desejam vencer, concretizar e tomar posse de tudo que almejam na vida financeira. Na oportunidade, estaremos determinando a bênção e a prosperidade para todos os que trabalham no ramo alimentício. Segunda-feira, 19 de junho. Um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. Todos aqueles que trabalham no ramo alimentício, nós estaremos abençoando hoje. Escolhe um desses horários, esteja conosco, enfrenta o que tiver que enfrentar.
o mau tempo, as dificuldades, tudo isso será usado para te abençoar. Deus ele vai ver o seu esforço e vai ver a sua dedicação e principalmente a sua fé. Eu vou colocar agora a história da Diane e daqui a pouco eu volto. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente, dentro de casa, não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para mim ficar bem, que era uma doença autoimune, e meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja. E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vai conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente, a gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. A Bíblia diz assim, quem busca, encontra, quem pede, recebe. Se você vier buscar, você vai encontrar esse tesouro, essa paz, essa direção divina, não só para a sua vida financeira, mas para todas as áreas. E aproveitando essa semana, que é a semana da família plena, que é a vontade de Deus para todas as famílias, eu encerro agora esse programa deixando aí essa mensagem e cada dia dessa semana será especial. Deus abençoe a todos. A Semana da Família Plena. Veja agora a programação e participe com a sua família. Segunda-feira, dia 19, a plenitude financeira no Congresso para o Sucesso. Terça-feira, dia 20, a ministração da saúde plena na corrente dos 70. Quarta-feira, dia 21, a plenitude do Espírito na noite de Cornélio. Quinta-feira, dia 22, a noite do amor total na terapia do amor.
Sexta-feira, dia 23. A libertação plena na sessão do descarrego. Sábado, dia 24. O jejum da vitória plena. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 25, a bênção para todos os filhos. Participe da Semana da Família Plena, de 18 a 25 de junho, em todos os templos da Universal.